força da unidade vem da cruz. Estamos aqui no 22º Alegrai-vos, com a presença do Padre Paulinho, da comunidade Canção Nova. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado, filha. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, nesse momento tão especial, de viver essa alegria que é uma alegria diferente. Uma alegria que vem de Deus, uma alegria que Deus nos concede nesses dias de carnaval. Que bom, ficamos muito felizes com a sua presença. Falando da alegria de Deus e um pouco da sua pregação, foi dito bastante de Maria, né? E o Senhor trouxe para nós hoje essa experiência de vida mesmo, de testemunho, de momentos de perdão. Qual a mensagem que o Senhor deixa para a gente referente a esse testemunho na sua vida? Olha, falar de Maria não é difícil, né? Para mim, eu vejo que não é difícil, não é porque eu estou me vangloriando, não é, mas porque Maria é mãe, né? E falar da mãe de Deus é também lembrar um pouco da nossa mãe. Na pregação eu falei isso, né? Na colocação que eu fiz, falei da minha mãe, né? Inclusive o tema da minha pregação era falar de Maria como um exemplo. Maria como exemplo para que nós, né, na caminhada do dia a dia, pudéssemos buscar Jesus, o seu filho, e ser um homem novo ou uma mulher nova. E eu falava de que a minha mãe, a dona Adelaide, ela é para mim um exemplo. Até falava para as pessoas, né, perguntando, será que certamente você deve ter alguém que é um exemplo para você, né? Eu fui falando algumas qualidades da minha mãe, além de ser uma mulher de Deus, uma mulher simples, uma mulher humilde, uma mulher que sabe usar o dinheiro também, né, que tem, né, o pouco que tem, multiplica o dinheiro, né, impressionante. Eu fui falando isso, algumas qualidades da minha mãe como um exemplo, e fui remetendo também à Virgem Maria, e o quanto que nós podemos contar com ela, o quanto que nós podemos tê-la conosco. Fui também falando de que nós precisamos acolher Maria em casa, como João acolheu, levou Maria para casa, né, depois que Jesus morreu na cruz. Jesus deu Maria por mãe a João que representa cada um de nós, levou Maria para casa. Fui falando sobre isso também, de levar Maria para casa. E olha, ter Nossa Senhora como mãe é um presente, mas é preciso cultivar, né, essa devoção. Porque muitas vezes nós, como filhos, nós somos rebeldes, nos afastamos de Deus. Por conta do pecado também, né? Dentro de casa sempre tem uns arranca-rabos, sempre tem as discussões, né? Enfim, mas com Maria, a mãe de Deus, nós conseguimos passar por cima de muita coisa. Inclusive uma das coisas é o perdão, né? Você perguntava para o padre sobre isso. O perdão que é fundamental na vida de um cristão. Tem uma frase de uma pessoa que dizia assim que o perdão ele é tão divino quanto o amor, né? Que é muito fácil você, assim, é fácil assim, né? Eu te amo, né? Falar para a pessoa que você ama. Mas às vezes falar que você perdoa aquela pessoa, e não é falar uma só vez, né? É falar várias vezes com a vida. E isso também eu encontrei na minha mãe. Veja, um exemplo de uma mulher que perdoou todos os dias e perdoa, né? Uma pessoa de forma especial, meu pai, né? Por muitas coisas que eles viveram também. Então, olhando para minha mãe, eu não via e não vejo uma mulher que fica pedindo perdão ou fica, desculpa a expressão, lambendo meu pai, não. Mas que na vida ela mostra e ela foi mostrando o perdão para com meu pai. Por isso que Maria é exemplo para todos nós, cristãos, católicos, e a minha mãe é um exemplo para mim. Até chamo a minha mãe de Santa Adelaide, né? Com a minha mãe. E nesse perdão tão necessário para nós, que nós sejamos assim, que você em casa que me vê nessa hora, também seja um homem, uma mulher que perdoa. E por que eu perdoo? Por que nós devemos dar o perdão? Porque Deus nos perdoa, né? Não é simplesmente você perdoar por qualquer coisa. Acho que talvez nem sentido teria, não é mesmo? Mas o perdão precisa ser dado porque você recebeu o perdão de Deus. E aí, é claro, né? Nesse encontro com Deus, nessa experiência com Deus, com as coisas da igreja, com a Virgem Maria, o perdão já não fica tão pesado, né? Fica mais fácil, porque ganha aquele que perdoa, ganha aquele que se reconcilia, ganha aquele que vai ao encontro do outro. Já pensou se aquela pessoa vem a falecer uma hora ou outra, né? Ninguém sabe a hora. Depois você vai pedir perdão para a pessoa ali no velório, no cemitério, não vai adiantar, a pessoa não vai te ouvir mais. Já faleceu, já foi. Ou pode ser que seja você, né? Já pensou você morrer com
com esse perdão não dado ou não recebido dentro de você, que o Senhor também nos dê essa graça, né? Peço ao Senhor, peço por nós todos, por você em casa, que o Espírito Santo traga na sua mente, no seu coração, esse desejo de dar o perdão, de ir atrás, de olhar para Maria como aquela que viu ali aqueles soldados, aqueles homens fazendo coisas horríveis com o seu filho Jesus, batendo, cuspindo, maltratando Jesus, ele que não tinha culpa nenhuma, né? Ali, Maria mostrava o seu perdão aos pés da cruz. Por favor, dê o perdão. Receba o perdão também, né? De repente não é só dar o perdão, ou melhor, não é só pedir, mas receber. Às vezes a pessoa está te procurando e você está correndo, né? Está fugindo da pessoa. Não faça isso. Tenha a humildade também de receber o abraço que a outra pessoa quer dar para você. É o abraço de Deus, o abraço do perdão. E para encerrarmos também, o Senhor já retratou também, né, da acolhida de Maria nas nossas residências, também na nossa vida realmente. A respeito dessa acolhida, qual seria a importância do nosso sim a Maria nas nossas vidas nos dias de hoje? Olha, é importante criar em casa um ambiente mariano, né? Primeiro porque nós somos católicos, né? Na pregação eu falava também, olha, eu estou falando aqui com um povo que é católico, que vai à missa, que confessa, que fez a primeira Eucaristia, que fez a crisma, que casou, que disse o sim diante do altar. Eu não estou falando para pessoas de outras religiões, para pessoas de outra fé ou de outro credo, mas estou falando para você que é católico. Então a importância de Maria, de ter Maria dentro de casa, é criar em casa um espaço de oração. E aí foi que eu falei do Santo Terço, né? Da importância do Santo Terço, da oração do Santo Terço. Por mais sono que a pessoa tenha, né? Por mais, às vezes, preguiça de rezar, a gente perde tempo com tanta coisa, né? Perde tempo assistindo novela, né? Que o católico não deveria de assistir, né? Se você está assistindo, por favor, mude o canal, desliga a televisão. Perdemos tempo, às vezes, com filmes, com tanta coisa, às vezes até com futebol, né? Não tem necessidade, você está ali assistindo um jogo de futebol. Desliga, vai rezar o terço. Faça da sua casa uma casa de oração. Inclusive a igreja nos ensina que a primeira igreja é a igreja doméstica. Não é aquela que você vai lá na esquina da sua casa, no outro bairro. É importante ir, sim. Mas faça da sua casa. E isso também eu vi dentro de casa. Ó. Vira e mexe, eu trago a minha mãe, né? Porque eu via que a minha mãe, a dona Adelaide, ela fazia da minha casa, ela faz da minha casa uma casa de oração. Na sala tem um altar com a imagem de Nossa Senhora, aquela Bíblia grande, né, ilustrada, tem a vela, tem a cruz. Ou seja, a pessoa que entra ali, né, ela vai se deparar com a imagem de Nossa Senhora, com a palavra de Deus, com a cruz. Uma casa cristã, uma casa de oração. E nós somos chamados a não ter medo. Por favor, não tenha medo, tá? Não tenha receio de receber Maria em sua casa. Não tenha medo de criar esse laço de amizade, de intimidade com Nossa Senhora, porque tenha certeza que nos momentos que você gritar por ela, você chamar por Maria, assim como a gente chama a nossa mãe, né? Criança que vive muito isso, depois que cresce a gente já não precisa tanto do colo da mãe, né? Mas criança, está lá do outro lado do quintal, grita, mãe, né? E se machuca então, aí que não grita o pai, né? Grita a mãe, porque a mãe tem mais cuidado, vai passar o mertiolate ali, vai fazer o curativo, enfim. Também assim, nas feridas da nossa alma, do nosso coração, gritemos pela mãe, né? Nos coloquemos no colo da mãe, deixemos-nos abraçar por Nossa Senhora, e assim você vai ver como que a sua vida vai ser diferente, como vai valer a pena a vida que você tem, que é um dom de Deus, porque Maria, ela é aquela que nos ajuda a trilhar esse caminho, que não é fácil, né? No dia a dia, a luta, ela é difícil para todo mundo. Está difícil para você? Então, você não é a única estrela que está brilhando no céu, não. Para todo mundo está difícil. Mas pense também que tem pessoas que está mais difícil ainda. Então, por favor, retome ou renove a sua entrega a Nossa Senhora nessa alegria que Deus nos deu ela, Jesus nos deu ela. Então vamos assuma a presença de Maria na sua vida, na sua casa, no seu coração. Faça a experiência, que você vai ver o tanto que vai ser bom.